Brasil não precisa do favor de nenhuma nação. E isto não é uma arrogância, não. A quantidade e a qualidade dos produtos brasileiros é imensamente grande. Mas a maior parte dos brasileiros nem sequer faz ideia da riqueza em que vive. Aliás, a maior parte dos brasileiros têm sido impedidos de acessar a tal riqueza. A quantidade e a qualidade dos produtos brasileiros é tão grande que jamais o brasileiro conseguirá consumir tudo o que é produzido. Porque existe então pobreza e miséria e fome no Brasil? Se o brasileiro estivesse realmente consciente do tamanho da sua riqueza, jamais permitiria subjugar-se às exigências internacionais. Compreenda você, brasileiro, que são as outras nações que precisam do Brasil, da sua água, dos seus minérios, da sua energia, das suas florestas. Só que estão fazendo você acreditar que o Brasil está num buraco económico e que precisa do auxílio externo para sair dele. O Brasil é tão rico, mas tão rico, que as indústrias brasileiras deveriam estar importando mão de obra do exterior para auxiliar a produzir tanta riqueza. O Brasil é tão rico, mas tão rico, que as corporações internacionais deveriam estar pedindo por favor para entrarem aqui dentro e terem acesso a parte dessa riqueza. Em vez disso, distorcem a visão do brasileiro e apresenta-se uma mentira gigantesca de que as corporações internacionais são precisas aqui dentro para gerar emprego, para nos auxiliar a produzir, como se o brasileiro não tivesse capacidade para isso. Isso tudo é manipulação do pensamento da população para subjugá-lo aos poderes internacionais. Tem de parar esse pensamento de que as corporações internacionais estão fazendo um favor ao Brasil em investir aqui dentro. O Brasil é que está fazendo um favor às corporações internacionais ao permitir que elas entrem aqui dentro e roubem tudo o que querem. Isto não é um favor, é submissão, é sentimento de inferioridade, é subjugação. É o pensamento colonizado que tem vindo a ser injetado na mente dos brasileiros desde pelo menos 1822. A presença e os investimentos que as corporações internacionais estão fazendo dentro do Brasil não são um favor para o país, são pura e simplesmente roubo, porque as riquezas estão sendo levadas para fora do país sem que o Brasil ganhe o que merece com isso. Se o Brasil fechasse as suas fronteiras e se isolasse do mundo, e obviamente não é isto que eu estou sugerindo, hein? Mas se o Brasil fechasse as suas fronteiras e se isolasse do mundo, teria tudo o que precisaria aqui dentro. Água, alimentos, minerais, florestas, matéria-prima de toda a ordem. E muito mais do que conseguiria consumir. Já as outras nações, a maior parte delas não possui o que precisa em seus territórios. Nem sequer aquilo que ela tem lá nos seus territórios é em quantidades tão grandes quanto no Brasil. Está entendendo a quantidade de riqueza que o Brasil tem? Está entendendo porque existem tantas corporações e estados internacionais feitos urubus e vampiros aqui dentro? Isto do brasileiro subjugar-se às exigências internacionais só tem sido possível devido à manipulação mental que tem vindo a ser feita nos brasileiros, devido a um pensamento inferior e irrealista de colonizado que tem vindo a ser injetado na sua mente desde pelo menos 1822. Que foi quando a verdadeira história do Brasil começou a ser deturpada. Este tipo de pensamento que tem estado a ser injetado na mente dos brasileiros coloca um sentimento de inferioridade. Isso não existe, é irreal. Se o Brasil está num buraco económico é precisamente devido às interferências internacionais na soberania nacional, na forma como o Brasil administra as suas riquezas internas. E devido aos imensos brasileiros covardes, brasileiros traidores da pátria, brasileiros submissos à nova ordem mundial, que estão ajudando estas corporações internacionais e os estados de outros países a infiltrarem-se aqui dentro e a roubarem toda a riqueza. A lavagem cerebral é tão grande que alguns brasileiros ficam procurando botes expiatórios em partidos políticos, botes expiatórios em ideologias, sem conseguirem ver que isto está sendo feito desde há imenso tempo e que continua sendo feito agora e continuará sendo feito daqui para a frente, caso o Brasil não acorde de vez. O verdadeiro bote expiatório é a cegueira do brasileiro. Fora com o comunismo, fora com o sionismo, fora com o capitalismo desenfreado, fora com a esquerda, fora com a direita, fora com a política. Fizeram o brasileiro acreditar que o Brasil precisa ser salvo. Fizeram o brasileiro acreditar que o Brasil precisa de ajuda. Fizeram o brasileiro acreditar que o Brasil precisa de ajuda externa para conseguir ser uma grande nação. Acorda, Brasil, porque é exatamente o contrário. Os outros países é que precisam do Brasil.
Os brasileiros precisam se unir. Os brasileiros precisam transcender as lutas internas entre partidos políticos e ideologias políticas. Isso são os programas de controle mental. Você quer ser controlado mentalmente? Isso são os programas de controle mental que estão dividindo as pessoas, incutindo nelas o pensamento e o sentimento de submissão aos poderes internacionais e permitindo que o Brasil seja saqueado. Não existe ideologia quando nos unimos para cavar um poço para conseguir água. Não existe ideologia quando nos unimos para cavar a terra e produzir comida. Não existe ideologia quando nos unimos para resgatar pessoas de acidentes, de incêndios, de deslizamentos de terra, de inundações. Então por que é que tem que haver ideologias nas outras coisas? Só para nos separar e nos fazer guerrear uns com os outros? E nessa divisão, esses poderes internacionais poderem entrar aqui dentro e saquear tudo o que querem? Obviamente que precisamos de indústrias e tecnologias. Mas o Brasil tem imensas pessoas muito inteligentes capazes de criar, desenvolver e administrar todo o tipo de indústrias e tecnologias. O Brasil não precisa de ajuda externa. Mas claro que numa sociedade do bem existe a participação internacional dentro da nação, mas não a subjugação a tais participações internacionais. O Brasil tem capacidade de ser ele mesmo a ajuda externa para o mundo. O Brasil tem capacidade de acabar com a fome e a miséria que existem no seu território. O Brasil tem capacidade de acabar com a fome e a miséria em África, tamanha a quantidade e a qualidade dos produtos que aqui existem. O Brasil tem capacidade de se tornar uma referência internacional de nação do bem. O Brasil tem capacidade de se tornar o médico do mundo. Quando o brasileiro estiver realmente consciente do tamanho da sua riqueza, quando o brasileiro abandonar a estupidez das ideologias, dos partidarismos, dos modelos económicos, das divisões, dos tribalismos, quando o brasileiro se unir, verdadeiramente se unir, irmão com irmão, todas as soluções surgirão num piscar de olhos. As ideologias e a ganância são os venenos mentais que geram a pobreza, a miséria, a fome. O Brasil tem poder de se tornar a nação mais poderosa do mundo, uma nação do bem, não uma nação poderosa para subjugar outras nações. Não é isso. Mas uma nação do bem para auxiliar outras nações, com a imensa quantidade de produtos e serviços que é capaz de produzir e com a união entre as pessoas. Um hipnotismo super poderoso está prendendo a mente do brasileiro dentro de esferas problemas-solução. Essas esferas problemas-solução, elas utilizam-se de linguagens cada vez mais complexas. E por que é que elas utilizam linguagens cada vez mais complexas? Para afastar o máximo número de pessoas dessas mesas redondas onde os problemas da sociedade são examinados por pseudogurus, políticos iluminados, economistas iluminados, gurus financeiros e ideológicos que decidem quais vão ser as soluções que serão aplicadas na vida de todas as pessoas. E com essas linguagens complexas, a maior parte das pessoas nem entende o que é que está sendo discutido. Quando surgem visões como esta que exponho aqui, quando surgem propostas de olharmos a realidade do Brasil sob a ótica de outras esferas, a confusão e a perplexidade mental instalam-se nesses pseudogurus da liderança política, económica e corporativa. Porque eles só estão habituados a pensar em termos de complexidades matemáticas e acordos políticos. Eles não pensam em termos de união entre as pessoas. Acorde, Brasil. O Brasil não precisa do favor de nenhuma nação. Se o brasileiro estivesse realmente consciente do tamanho da sua riqueza, jamais permitiria subjugar-se às exigências internacionais. O Brasil é tão rico, mas tão rico, que as indústrias brasileiras deveriam estar importando mão de obra do exterior para auxiliar na produção de tanta riqueza. O Brasil é tão rico, mas tão rico, que as corporações internacionais deveriam estar pedindo, por favor, para entrarem aqui dentro e terem acesso a parte dessa riqueza. O Brasil tem o poder de se tornar a nação mais poderosa do mundo, uma nação do bem, não uma nação poderosa para subjugar outras nações, mas uma nação do bem para auxiliar outras nações com a imensa quantidade de produtos e serviços e união entre as pessoas. Sente como o trabalho está agregando valor à sua vida? Deseja contribuir para que este continue sendo produzido e distribuído gratuitamente? Entre em contato comigo e pergunte-me como.